Amém, queridos. Que bom, né? Hoje de manhã, então, estivemos lá em Massaranduba, a Jéssica foi comigo, tivemos o culto de Páscoa de manhã cedo lá, com ceia, com café da manhã juntos e com comunhão. Então, foi um tempo muito, muito precioso e a gente ficou feliz de ver o Tiago, a Suane atuando lá e estando junto com o pessoal lá. Foi muito, muito precioso, né? E o pequeno deles também uma graça, uma alegria só. Então, queridos, hoje uma Páscoa especial, um domingo de celebração da vitória de Jesus, como cantamos no louvor. Eu estou na mesma vibe do Bruno, né? Eu ia pedir agora para repetir mas aquela outra, porque encaixa aqui com a mensagem, com a palavra que eu quero compartilhar hoje. Mas é claro que a gente já teve o louvor justamente para isso, para Deus ir mexendo conosco, já nos direcionando também para a palavra que teremos. A palavra também, depois nós teremos a ceia, então um tempo especial de celebrarmos a Páscoa com a ceia, isso sempre é fundamental e nós queremos fazer isso hoje, então, dessa forma também. Na Páscoa nós celebramos o quê? O coelhinho? Não, o ovo. Não, o ovo dá em árvore? Não, peraí, tá confuso esse negócio, né? Então essas coisas aí inventaram, sei lá, ou talvez algum tempo era pedagógico porque apontava para alguma coisa, mas hoje esses símbolos não apontam mais para nada, pelo menos nada que tenha a ver com a Páscoa. E o que nós comemoramos na Páscoa? A ressurreição de Jesus, que Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, nós cantamos e nós celebramos a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é o maior de todos os eventos que já aconteceram nessa história, na história da humanidade, em todos os sentidos. Nós contamos a data, né, os anos da nossa história entre antes de Cristo e depois de Cristo, e o ponto é o nascimento de Jesus. E ainda erraram por uns 4 anos lá, né? Tem uma diferença de uns 4 anos, certo? Mas talvez eles devessem ter feito essa contagem do antes e depois de Cristo, na realidade, em função da sua ressurreição, que é o maior evento que a humanidade já pôde experimentar, a ressurreição de Cristo. E hoje nós celebramos a Páscoa e celebramos então essa ressurreição. E sobre isso que eu quero refletir com vocês, baseado em João capítulo 20, versículos 19 a 23. Se puderem abrir na sua Bíblia, quem não puder acompanhar na Bíblia, então tem a transmissão, a projeção. E refletindo sobre a ressurreição com todo o seu poder, o poder da Páscoa, o poder da ressurreição. Então, em João capítulo 20, versículos 19 a 23. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. E novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. E se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Senhor nosso Deus, obrigado por hoje podermos celebrar a Páscoa, a vitória de Jesus, o evento mais extraordinário da nossa história, da história de vida da humanidade, e que hoje nós podemos celebrar isso com toda tranquilidade, e a grande maioria de nós aqui como testemunhas vivas da verdade da ressurreição, porque Cristo ressuscitou, vivo está e vive em nós. Por isso nós te bendizemos, te agradecemos, e que essa palavra toque em cada coração, em cada vida hoje, para o louvor da tua glória. Amém? Então nós estamos aqui realmente celebrando essa vitória de Jesus na cruz, o maior evento de toda a história. A ressurreição de Jesus é fundamental para a nossa vida de fé.
A ressurreição fecha com chave de ouro tudo aquilo que Jesus fez e aquilo que ele falou, tudo que ele ensinou. Na ressurreição nós temos a evidência final da vitória de Jesus e que de fato Jesus é o Filho do Deus vivo, o Cristo prometido. Jesus fez muitos sinais miraculosos e todos eles foram feitos, como diz João capítulo 20, 21 adiante, todos eles foram feitos para que nós crêssemos nele. Mas a ressurreição é a prova final, a prova cabal da sua identidade como o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que é o Salvador do mundo. Então a ressurreição, ela realmente é um evento extraordinário. Agora, de tão extraordinário é que Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele fala sobre a ressurreição como o poder de Deus. Filipenses 3, versículos 10 e 11. Filipenses 3, 10 e 11, quem quiser abrir ou então acompanhar ali na projeção. Paulo, ele está falando sobre conhecer a Cristo, mas ele ressalta esse fato de conhecer também a ressurreição. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Paulo fala da ressurreição como algo poderoso, algo que realmente impactou a sua vida, e ele então quer conhecer essa ressurreição com todo o seu poder também na sua vida, até porque ele tem uma expectativa da própria ressurreição da vida eterna. Que impacto então essa ressurreição com todo o seu poder trouxe na nossa vida? Primeiro, na vida dos primeiros discípulos, que impacto isso trouxe? A ressurreição transformou a vida dos discípulos de Jesus. Eles que eram medrosos se transformaram em testemunhas corajosas da ressurreição. Voltando ali para João capítulo 20, versículo 19, diz que os discípulos reunidos no final daquele primeiro dia da semana, ou seja, um domingo, final de dia como hoje, estavam eles reunidos e Jesus entrou, apareceu a eles, disse: paz seja com vocês. Porque eles estavam a portas trancadas por medo dos judeus. Essa era a situação dos discípulos. Quando Jesus foi preso, eles dispersaram. E os evangelhos relatam que se confirma a palavra que se prendeu o pastor e as ovelhas se dispersaram. Pedro seguiu de longe, foi junto onde Jesus estava sendo interrogado e ficou lá com a turma. E o que aconteceu? Pedro nega Jesus, porque por medo. Ele não queria se manifestar, ele não podia se manifestar porque ele tinha medo. E ele então negou Jesus 3 vezes. Os discípulos, depois da morte de Jesus, se fecharam e se esconderam. Temos os 2 discípulos de Emaús que vão seguindo pela estrada, apavorados com tudo que aconteceu, até que Jesus se revela a eles. Os discípulos estavam com medo. Mas o que acontece? Esses discípulos, eles são transformados, eles se tornam testemunhas. Testemunhas significa que eles presenciaram. E o que eles presenciaram? O Jesus ressurreto, o Jesus vivo, o Jesus que ressuscitou. E eles se tornaram testemunhas da ressurreição de Jesus. Nós vemos isso em Atos 1, 22. Atos 1, 22, 21 já. Então indicaram os nomes 21. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo que Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Eles estabelecem um perfil de como deveria ser esse número 12, porque Judas tinha traído e tinha morrido, tinha se enforcado, estava morto, e agora eles entendiam que devia ter um número 12, um novo número 12, um 12º, porque o número 12 era importante para eles, e eles então definiram parâmetros, quem seria o escolhido, e alguém que tivesse então andado com Jesus, tivesse visto Jesus como está descrito ali.
Mas no versículo 22, quando eles terminam, fazem o resumo, é preciso que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Os discípulos se tornaram testemunhas da ressurreição de Jesus, porque isso impactou suas vidas. Um pouquinho adiante, em Atos capítulo 4, versículo 33, nós vemos os discípulos como testemunhas. Diz ali, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Então os discípulos sendo testemunhas vivas do quê? Da ressurreição de Jesus, porque a ressurreição os impactou de uma forma extraordinária. Que outro impacto traz a ressurreição de Jesus? A ressurreição de Jesus traz a paz. A primeira coisa que Jesus fala para os seus discípulos, voltando ali para João capítulo 20, no versículo 19, paz seja com vocês. Jesus, a partir da sua ressurreição, Ele nos traz a paz. Estamos aí há 1 ano e quase 2 meses da guerra da Ucrânia. Que coisa terrível, atrocidades, loucura. No sábado passado nós tivemos o congresso das igrejas e tivemos uma videochamada com o pastor Frido, que é missionário na Alemanha, trabalha numa igreja na Alemanha, mas como ele tinha essa mobilidade, ele foi usado pela Allianz Mission para levar mantimentos e suprimentos lá para a Ucrânia e atender lá. E ele falou então sobre o lado terrível da guerra, que no começo os ucranianos eles se juntaram para se defender e fizeram tudo para se defender e foram fazendo isso. Mas agora, ele mesmo testemunha e diz que agora os ucranianos eles têm um ódio do seu inimigo. É claro, é natural que isso aconteça, por causa desse tempo todo, essa duração dessa guerra. E ninguém sabe quando vai terminar, se vai terminar essa guerra. Agora Jesus vem aos seus discípulos e diz, paz seja com vocês. Imagina alguém chegar entre os russos e os ucranianos e dizer, deu, acabou essa guerra, paz seja com vocês. E é isso que Jesus faz na nossa vida. Existe uma guerra dentro de nós, com um inimigo muito pior do que esses que a gente vê no cenário mundial. E Jesus chega e diz, paz seja com vocês. A paz é possível por quê? Porque Jesus ressuscitou. Ele venceu. Nós cantamos no louvor antes, invencível, ele venceu. E sobre tudo está, ele governa. E a partir da sua autoridade que ele conquistou, ele agora pode dizer, paz seja com vocês. Não precisamos ter medo do inimigo, porque ele está derrotado. E nós temos verdadeira paz, paz que vem de Jesus, paz que vem da nossa vida com Deus, paz que Jesus nos traz. Uma paz que nós podemos experimentar porque Jesus realmente venceu, Jesus derrotou o inimigo. Outro impacto muito grande que a ressurreição traz sobre nós é a alegria. Jesus trouxe a alegria aos seus discípulos. Diz ali no versículo 19, no versículo 20, tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. E quando viram o Senhor ressurreto, quando confirmaram que de fato era o Senhor, quando viram que esse é Jesus, de verdade, aquele que morreu, agora está conosco, eles se alegraram ao ver Jesus. E uma alegria que continuou com eles, uma alegria que não foi só momentânea, uma alegria que não ficou só restrita àquele momento isolado, mas uma alegria que os acompanhava sempre. Tanto é que depois, mais adiante, eles vão dando testemunho, eles são perseguidos por causa da sua fé, são açoitados, são repreendidos, e eles dizem, não, nós não podemos deixar de falar daquele e do nome do Salvador. E quando eles então são mandados embora, em Atos capítulo 5, versículo 41, diz, os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa
do nome. Essa alegria que eles receberam, que eles experimentaram ali quando encontraram Jesus ressuscitado, essa alegria, ela os acompanha, e mesmo nas situações mais terríveis, eles puderam se alegrar por se identificar com Jesus, porque Jesus venceu e agora eles tinham essa alegria também. Discípulos alegres por terem visto Jesus ressuscitado, Jesus vitorioso. A alegria da ressurreição, ela também nos vem, porque a ressurreição de Jesus aponta para a nossa própria ressurreição. Como diz em 1 Coríntios capítulo 15, assim como a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Essa ressurreição dos mortos veio por Jesus para nós, e nós temos essa expectativa da nossa própria ressurreição, como o apóstolo Paulo também colocou lá em Romanos. Então nós temos essa certeza da nossa ressurreição, por isso nós temos essa alegria a partir da ressurreição. A ressurreição tem um poder extraordinário de transformar discípulos medrosos em corajosas testemunhas e de discípulos super entristecidos por tudo que tinha acontecido em discípulos alegres, dispostos até a sofrer por Jesus e fazer isso ainda com alegria. Outro impacto que a ressurreição trouxe é o chamado. A ressurreição desperta o chamado de Jesus em nossas vidas. No versículo 21, diz assim, novamente disse Jesus, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Agora Jesus envia os seus discípulos, e ele diz, paz seja com vocês, como já mencionei, Jesus pode prometer a paz porque ele se tornou vitorioso, porque ele cumpriu a sua missão, e tendo cumprido a sua missão, lá na cruz ele bradou, está consumado, está terminado, está completo. O que eu tinha que fazer, eu fiz. Com base no cumprimento da sua própria missão que ele recebeu do Pai, ele diz assim, como o Pai me enviou, eu envio vocês. A ressurreição, ela desperta também na vida de cada um de nós, esse chamado de Jesus para você e para mim. Às vezes a gente pensa que chamado é só para aqueles apóstolos, ou chamado é para aqueles especiais, para aqueles que vão ser grandes figuras no reino de Deus, missionários, pastores, sei lá o que for e tal. Chamado é para todos nós. Cada discípulo, ele é enviado com a sua missão, com a missão que Deus lhe dá, mas você tem um chamado. E que essa a celebração da ressurreição hoje possa nos lembrar do nosso chamado e lembrar daquilo que o Senhor nos chamou a fazer. De sermos, em primeiro lugar e acima de tudo, também testemunhas da ressurreição de Jesus. Porque nós experimentamos em nós o Cristo vivo, quem nasceu de novo, quem tem essa vida com Jesus, ele tem Jesus presente no seu coração. E ele pode testemunhar de um Jesus que ressuscitou, que vivo está, que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós nos tornamos também testemunhas da ressurreição. Somos chamados. Mas é claro que Jesus continua e ele sabe que nesse chamado os discípulos precisam de capacitação. E a ressurreição traz para nós também a capacitação do Espírito. Temos um versículo singular ali, uma frase singular de Jesus, que ele diz ali, diz o Evangelho, né? Com isso ele soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Então os discípulos, eles foram enviados para uma missão, mas não sem a capacitação do próprio Espírito para a vida deles. E eles receberam o Espírito Santo. Diz aqui que Jesus soprou, e é singular, nunca mais alguém soprou para alguém receber o Espírito Santo. Se você vê isso acontecendo por aí, você fica meio com os dois pés atrás, né? E ora bastante. Mas eu não estou querendo focar nisso, o fato é que Jesus enviou o seu Espírito. Nós vemos isso acontecendo mais adiante, mas João, quando ele fala sobre Jesus ter dito ser a água da vida, quem beber da água viva nunca mais terá sede, João capítulo 7, João explica ao relatar esse fato, ele diz que Jesus estava se referindo ao Espírito Santo, que ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não fora glorificado. Então Jesus ressuscitou, ficou 40 dias e depois ele foi ao céu. E aí Jesus foi glorificado. A partir dali ele envia
o Espírito Santo. E isso então é relatado em Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem, tem todos aqueles sinais, maravilhas, os apóstolos começam a pregar, a falar em línguas, e Pedro toma a palavra e prega o Evangelho. E quando Pedro explica o que está acontecendo, ele fala em Atos 2, versículo 33, o que está acontecendo. Atos 2, 33 diz assim: exaltado, ele está falando de Jesus, né? Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato, né? Versículo 32. Versículo 33. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Portanto, a ressurreição, ela desencadeou a exaltação de Jesus. E com isso, então, a promessa do Pai, do Espírito Santo, foi dada e foi concretizada. E o Espírito Santo foi derramado sobre todos, como diz lá em Atos 2. E aí, todos agora que têm a experiência do novo nascimento, recebem o Espírito Santo como dom, como presente, como presença de Deus na sua vida e como capacitação para essa missão que nós temos recebido, que recebemos de Jesus ao nos enviar, assim como Ele foi enviado pelo Pai. A ressurreição, então, traz essa capacitação do Espírito. É por causa da ressurreição que nós temos a vinda do Espírito Santo também para nós. E, em último lugar, a ressurreição, ela traz autoridade ao Evangelho. Baseado no versículo 22, um versículo também, versículo 23, um versículo também, talvez um pouco enigmático, né? Diz ali, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. O ensino muito claro das Escrituras é que quem perdoa pecados é Deus. Só Deus. Tanto é que Jesus, quando Ele curou o paralítico, mas antes de curá-lo, Ele disse o quê? Perdoados estão os teus pecados. O que os religiosos falaram? Quem é este que perdoa pecados? Porque só Deus pode perdoar os pecados. É o que Jesus diz? Ah, tá bom. Então, já que é assim, levanta e anda. Ou seja, para vocês saibam que eu sou Deus, eu perdoo. Então, perdoar pecados é só com Jesus. O que Jesus, então, quis dizer com essa frase? Se vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. O ensino geral é que o Evangelho, quando ele é anunciado, as pessoas têm a oportunidade de se arrependerem dos seus pecados e então experimentarem o verdadeiro perdão de verdade. Mas tem pessoas que ouvem o Evangelho e não se arrependem dos pecados e não são perdoados. Então é assim que a gente pode entender essa frase de Jesus, que se vocês perdoarem os pecados, estarão perdoados, se não os perdoarem, não estarão perdoados. Em outras palavras, se vocês anunciarem o Evangelho da graça e alguém aceitar o Evangelho, alguém se converter, se arrepender, ele será perdoado. Então vocês, em outras palavras, estenderam o perdão. Mas se alguém ouvindo o Evangelho não se arrepender e não experimentar o novo nascimento, não será perdoado. Em outras palavras, vocês não o estão perdoando, porque ele está condenado nos seus pecados, mesmo tendo ouvido o Evangelho. Então, sobre essa questão, só essa reflexão, mas a ênfase está realmente no poder do Evangelho. O Evangelho que nós anunciamos, ele faz diferença total na vida das pessoas, entre salvação e perdição, entre perdão e condenação. Por isso, a ressurreição, ela restaura e traz autoridade ao Evangelho. E isso implica a nós uma grande responsabilidade. Quando nós testemunhamos da ressurreição de Jesus, quando nós levamos o Evangelho às pessoas, a elas está sendo dada a oportunidade de terem seus pecados perdoados. Ou seja, por nosso intermédio, o perdão é estendido. É como se então nós perdoássemos, mas como já falei, não somos nós, mas é Deus, é Jesus pelo Evangelho. Então, tremenda responsabilidade está em nossas mãos, no nosso testemunho, na nossa pregação. Esse é o poder da ressurreição e talvez por isso Paulo tenha exclamado: eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Esse é o poder da ressurreição de Jesus e é isso que celebramos nessa Páscoa. A pergunta é: como é que eu posso experimentar esse poder da ressurreição
na minha própria vida. E aí vamos para João capítulo 11, versículo 25, onde Jesus está com Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, que estava morto. E Jesus foi até lá para ressuscitar Lázaro. E ele é interpelado por Maria, né? Disse, primeiro por Marta, versículo 21, disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. E aí vem o versículo 25, Jesus responde a Marta: eu sou, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém, queridos? Aquele que crê em mim experimenta o poder da ressurreição, porque Jesus, ele afirma que ele é a própria ressurreição. Ele não diz para Marta: Marta, fica tranquila, porque lá na frente eu vou morrer, eu vou ressuscitar, então a ressurreição é possível. Mas ele diz: eu sou a ressurreição. E como então podemos receber esse poder da ressurreição na nossa vida? Crendo em Jesus. O caminho para viver o poder da ressurreição de Jesus é crer em Jesus, é viver por fé, é andar por fé, é colocar toda a nossa confiança em Jesus, porque Ele é a ressurreição e a vida. Amém, amados? Esse é o poder da ressurreição que nós celebramos na Páscoa. Por isso, Páscoa é o evento mais importante do nosso calendário. Claro, Natal é importante, a gente celebra também, mas Páscoa, então, concretiza tudo isso que foi vivido e anunciado por Jesus. Senhor amado, muito obrigado pela Tua palavra, que ela realmente seja também como semente no nosso coração, trazendo muito fruto, trazendo confiança na nossa caminhada de fé, trazendo disposição para testemunharmos e sermos testemunhas da ressurreição e anunciarmos perdão dos pecados às pessoas. Pai, aqueles que aqui conosco estão, que ainda não experimentaram o novo nascimento, toca em seus corações, toca nessas vidas, Senhor, para que experimente também esse poder que está no Cristo ressurreto, no Cristo vivo, Cristo presente entre nós, no nosso coração. Muito obrigado, Jesus. Te bendizemos. Amém.